Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa noite, meus amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova. Estamos começando a nossa Escola da Fé, um pouquinho atrasado, porque nós tivemos aí a transmissão da missa especial na cidade de Cruzeiro, aqui perto, que comemora 100 anos da obra salesiana nessa cidade. Aliás, aqui na minha cidade, onde eu moro também, em Lorena, tem um colégio salesiano muito importante, que tem mais também de 100 anos. Essa beleza da obra salesiana aqui em todo o Brasil, né? Então, quero mandar um abraço para todos ali, os amigos de Cruzeiro que participaram aí dessa missa, participam desse oratório de São Luís, que tanto bem... Eu, quando era menino, participava do oratório de São Luís. Ali você aprende a rezar, aprende a amar a Deus, uma coisa muito boa. Um abraço ao Oswaldo Luiz, que esteve lá comandando aí a transmissão da Canção Nova, ok? E vamos então começar o nosso programa. Vamos pedir ao Senhor que nos dê a sua bênção, a sua graça para esta noite. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, nós nos recomendamos a vós nesta noite. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nos recomendamos também à Virgem Maria, São José, aos anjos e os santos de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, temos aqui amigos de várias cidades, pessoas participando ao vivo aqui do nosso programa. Temos aqui amigos de Bauru, São Paulo. Quem são? Quem é de Bauru? Está ali um casal, sejam bem-vindos. Fernandópolis, São Paulo. Ok. Auriflama, São Paulo. Cachoeira Paulista, nossa cidade aqui, né? Salvador, na Bahia. Ok. Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Casal, sejam bem-vindos. Jerônimo Monteiro, no Espírito Santo. Ok. Paraguaçu, Minas Gerais. Guarulhos, São Paulo. São Paulo, capital. Saquarema, Rio de Janeiro. Ok. São José do Rio Preto, São Paulo. Três Lagoas, Minas Gerais. Mato Grosso do Sul. Ok. E Rio de Janeiro, capital, e temos alguém de Vitória também. Bem-vindo. Ok. O que nós vamos conversar hoje, nessa nossa aula Escola da Fé? Eu estou fazendo uma série de programas sobre Jesus Cristo. O que a teologia chama de cristologia. Claro, aqui não é uma cristologia profunda, é apenas uma pincelada na vida de Jesus. No programa anterior, semana passada, nós falamos dos mistérios da infância de Jesus. Hoje eu quero falar um pouco dos mistérios da vida pública de Jesus. Depois temos os mistérios da paixão e os mistérios da glorificação. O Papa João Paulo II inseriu no Rosário, né, o texto dos mistérios da vida pública de Jesus, que não tinha, né? Era a infância, os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos. O Papa encaixou os mistérios da vida pública. É o que nós queremos tratar nessa nossa conversa de hoje, né? Porque aí a gente começa a entender o contexto do Evangelho de uma maneira melhor. Bom, antes eu quero só mostrar esse livro do Prado Flores. O Prado Flores é um grande pregador. Ele escreveu esse livro sobre a morte de Jesus. É um livro fino, mas o Prado Flores, ele é um escritor excelente, né? Ele é mexicano, prega no mundo inteiro,
pessoal toda da renovação carismática católica conhece muito bem, né, a morte de Jesus. Ele faz uma reflexão muito boa aqui, né, nesse livrinho. Muito bem, vamos aqui então começar a nossa conversa. Coloca aí para nós, o Gabriele, os mistérios da vida pública de Jesus. Eu quero lembrar que esta aula você encontra no facebook.com/Escola da Fé. Então, se você quiser ver depois ou não puder ver agora, entra lá, facebook.com/Escola da Fé, você tem lá esse programa que você pode ver tudo que nós vamos fazer aqui hoje. Pode passar? Bom, a vida pública de Jesus começa com o batismo, né? Cristo é batizado. O que significa o batismo de Jesus? Jesus não tinha pecado. O batismo é para nos fazer filhos de Deus, nos inserir no próprio Cristo. Jesus não tinha pecado. O batismo de São João Batista, quem sabe, não era um batismo de sacramento. Era um batismo de conversão, de preparação do povo para receber o reino de Deus que o Cristo vinha trazer, né? Então, muda para nós? Ok. João Batista proclamava um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Está lá em Lucas 3:3. Uma multidão de pecadores, de publicanos, soldados, fariseus, saduceus, prostitutas, vem fazer-se batizar por ele. Ou seja, João chama toda a população de Israel, não é? Alguns aceitaram esse batismo de penitência, outros não, né? Fariseus, doutores da lei, alguns aceitaram, outros não, mas o povo simples aceitou. O que significa Jesus ser batizado aí? Pode passar? Desce sobre ele o Espírito Santo e a voz do céu proclama: este é o meu filho bem amado. O Pai dá um testemunho. Veja, Jesus está começando a vida pública dele. O Pai dá um testemunho de que ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus que veio para salvar a humanidade. É a manifestação. Manifestação de Deus quer dizer epifania, né? Lá do grego. Manifestação de Jesus como o Messias de Israel, Filho de Deus, né? Então, o Pai dá dois grandes testemunhos de Jesus. É no batismo e na transfiguração. Nas duas vezes o Pai fala: este é o meu Filho bem amado, né? Especialmente para que os discípulos aceitassem e compreendessem. Vamos lá. Agora aqui está o que significa na teologia o batismo de Jesus. O batismo de Jesus é a aceitação e a inauguração da sua missão de servo sofredor. Deixa-se contar entre os pecadores, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antecipa já o batismo, entre aspas, né, de sua morte sangrenta. O que significa Jesus ser batizado? Ele não tem pecado, ele não tem que se converter. Por que ele entra na fila dos pecadores? A igreja ensina, porque ele se fez solidário com os pecadores. Ele quer abraçar o pecado do mundo nele e matar esse pecado na cruz. Então ele assume, no batismo, ele assume a sua missão de servo sofredor. Deixa-se contar entre os pecadores, porque ele é aquilo que João Batista anunciou para os discípulos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em João 1:29. O que era esse Cordeiro de Deus? Os judeus, no templo, todo dia, sacrificavam 2 cordeiros, de 1 ano sem defeito, porque para Deus não se oferece nada com defeito. Então, 6 horas da manhã e 6 horas da tarde, os judeus só contam o dia de 6 às 6. Eles sacrificavam um cordeirinho às 6 e um cordeirinho às 6 da tarde, para que o sangue do cordeiro aplacasse a justiça de Deus por causa do pecado do povo. Então, quando João Batista diz, ele é o Cordeiro de Deus, aquele cordeirinho lá era só uma figura do verdadeiro cordeiro que vai ser imolado para tirar o pecado do mundo. Só o Cristo pode tirar o pecado do mundo. Por quê? Só ele é Deus. Só o sacrifício dele é um sacrifício suficiente para satisfazer a justiça divina. Porque o pecado da humanidade fere a majestade infinita de Deus. Então, só um sacrifício de valor infinito pode justificar a humanidade, a nossa justificação. Então, o Cristo justifica com a oferta da sua vida divina, né? Humana, mas divina. Pode passar. Cumpriu toda a justiça. João Batista não queria batizá-lo, né?
Eu é que tenho que ser batizado por você. João Batista fala, ele disse, não, vamos deixar cumprir toda a justiça. Se quiser cumprir toda essa justiça, ou seja, submete-se por inteiro à vontade do seu Pai. Aceita por amor esse batismo de morte para a remissão dos nossos pecados. Vamos, João, cumprir toda a justiça. Eu tenho que passar por essa imolação. Então vamos passar. E começa pelo batismo, onde ele assume ali o pecado da humanidade. Jesus é a fonte do Espírito, porque ele recebeu o Espírito Santo ali, para toda a humanidade. Então, depois, lá no dia de Pentecostes, São Pedro vai dizer, né, quando houve o derramamento do Espírito Santo, São Pedro diz, é ele que voltou para a glória do Pai, tendo recebido o Espírito Santo no seio da Trindade, derrama sobre a igreja. Então, ele é a fonte do Espírito para toda a humanidade. No batismo de Jesus, abriram-se os céus. Está escrito lá no Evangelho de São Mateus, né? Que o pecado de Adão havia fechado. Por que o céu se abre? Porque o Cristo aceita agora ser imolado para que o pecado da humanidade seja retirado. Então, aquele céu fechado pelo pecado da humanidade agora se abre, né? E as águas são santificadas, as águas do Jordão, pela descida de Jesus e do Espírito Santo, é um prelúdio da nova criação. A morte e ressurreição de Cristo inaugurou uma nova criação. Por que nós celebramos agora o dia santo no domingo, não mais no sábado? Porque o sábado era o dia santo da antiga criação, a criação envelhecida pelo pecado. O domingo é o primeiro dia da nova criação, ressuscitada com Cristo, né, para uma realidade nova. Por isso que aí passa a celebrar o dia santificado um dia depois que o Cristo ressuscitou. Pelo batismo, agora vem para nós, pelo batismo o cristão é sacramentalmente assumido a Jesus. O que quer dizer sacramentalmente? Sacramentalmente quer dizer é uma ação divina. Todo sacramento é uma ação divina. Onde existe o rito celebrado, Deus age. Ok? Então o padre, quando ele consagra o pão e o vinho, né? É o Espírito Santo que transforma o pão no corpo de Cristo e o vinho no sangue de Cristo. É uma ação de Deus, que o homem não tem poder para fazer. Então, quando diz aqui que pelo batismo o cristão é sacramentalmente assimilado a Cristo, o cristão se torna membro de Cristo, pela ação do batismo, poder de Deus, que antecipa em seu batismo a sua morte e a sua ressurreição. Aqui nessa citação de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 4, São Paulo diz assim, vocês não sabem que aquele que é batizado participa da morte e da ressurreição de Jesus? É? O que aconteceu com cada um de nós quando nós somos batizados? Nós morremos com Cristo. A água que é derramada ou a imersão significa exatamente isso, a morte do cristão. Morte para quê? Morte para o pecado, morte para as garras do demônio, e ressuscita nos braços de Deus. Então participa da morte e ressurreição de Cristo. Por isso que o batismo é fundamental. O batismo, misticamente, a pessoa morre e misticamente ressuscita. Ok? É o que São Paulo explica na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 4. Pode passar. Aqui uma reflexão dos padres da igreja, né? São Gregório Nazianzeno, que era de Nazianzo, uma cidade ali da Capadócia, na região da Turquia de hoje, doutor da igreja, lá do século IV. São Gregório Nazianzeno dizia, explicando o batismo, né? Sepultemo-nos com Cristo pelo batismo. Sepultemos, morremos com Cristo pelo batismo, para ressuscitar com Ele. Desçamos com Ele ao fundo da água, né? A morte, para ser elevados com Ele. Subamos novamente com Ele para ser glorificados nele. Então, já no século III, IV, os santos doutores da igreja tinham essa concepção muito clara. Pode passar. Uma outra reflexão. Santo Hilário de Poitiers, que também é do século IV, da França. Poitiers, na França. Tudo o que aconteceu com Cristo dá-nos a conhecer que, depois da imersão na água, o Espírito Santo voa sobre nós, do alto dos céus, e que, adotados pela voz do Pai, nos tornamos filhos de Deus. A gente sabe que nós perdemos a filiação divina no paraíso.
Quando nossos pais foram expulsos do paraíso, significa aquela alegoria, né, que está lá no Gênesis, que Deus colocou, né, um querubim lá armado na porta para que o homem não voltasse para o paraíso por causa do pecado. O pecado nos afastou de Deus. Cristo foi nos buscar e trouxe. Então agora a gente volta a ser filho de Deus pelo batismo. Tornamos-nos filho de Deus. Herdeiro de novo do céu. Perdemos a herança do céu. Se você volta a ser filho, você volta a ser herdeiro. Mas é filho no filho. Ou seja, o único filho de Deus é Jesus. Mas como o batismo nos enxerta nele, nós passamos a ser filhos por adoção. Temos direito a o filho natural. Temos direito à herança do céu, né? E à vida em Cristo. Aqui, uma citação muito importante da Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, né? E depois da Lumen Gentium 17 e da Agentes, documento do Concílio Vaticano II. Tornados filhos de Deus pela regeneração batismal. Vejam, o batismo nos regenera. O que significa? Gera de novo. Nós somos gerados no seio da mãe. O batismo nos regenera, regera de novo. Tornados filhos de Deus pela regeneração batismal, os batizados são obrigados a professar diante dos homens a fé que pela igreja receberam de Deus. Então, se nós nos tornamos cristãos pelo batismo, a gente então, diante dos homens, deve professar então a fé, né? É a missão do cristão. E a participar da atividade apostólica e missionária do povo de Deus. Ok? Todo cristão, todo batizado tem que ser missionário. O Papa Bento XVI, quando convocou a reunião dos bispos da América Latina, aqui em Aparecida, né? Ele colocou esse lema: discípulos e missionários de Cristo. Não basta ser discípulo, não basta a gente seguir Jesus, tem que ser missionário, tem que ser, né, apóstolo também, cada um dentro da sua realidade de vida, né? Mas cada um, desde do trabalho que a gente faz na família, na escola, tal, cada um deve fazer essa atividade. Esse documento do concílio, Agentes, é um documento que fala muito disso, né? Do papel, principalmente do leigo, nessa atividade. Pode passar. Bom, outro momento importante da vida pública de Jesus, a tentação do deserto. É impressionante. São Lucas diz que depois do batismo, o Espírito o levou para o deserto. Interessante, né? Para ser tentado. Mas por que isso? Porque Jesus é o novo Adão. O primeiro Adão foi tentado e sucumbiu. O Cristo vai vencer. Ou seja, o Cristo refaz toda a trajetória da humanidade para recuperar toda a humanidade. Então, o Espírito leva para o deserto. Bom, levado pelo Espírito, olha a citação de São Lucas 4,13. Levado pelo Espírito ao deserto, Satanás o tenta por 3 vezes, procurando o quê? O que Satanás queria tirar de Jesus? Questionar a sua atitude filial para com Deus. Jesus rechaça esses ataques que recapitulam o quê? As tentações de Adão no paraíso e de Israel lá no deserto, aqueles 40 anos. E o diabo afasta-se dele até o tempo oportuno. Isso aqui é muito importante entender. O que o demônio quis fazer com Jesus? Quis desviar Jesus da missão dele. A missão de Jesus, ele sabia, ele tinha que passar pela cruz. Tanto é que a gente vê aquele dia que ele falou para Pedro, né? Ele começou a dizer para os apóstolos que ele ia passar pela cruz. O Pedro, que isso, Senhor? Para com isso. O que ele disse para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são os de Deus. Então, o que o demônio faz? Faz 3 tentações com Jesus, né? Primeiro, Jesus estava com fome, jejuou 40 dias. Esse 40 dias, nós não somos obrigados a entender 40 matematicamente. 40 na Bíblia significa um tempo de provação, um tempo longo. 40 dias do povo, 40 anos do povo atravessando o deserto, 40 dias, 40 noites do dilúvio. O 40 aparece muito. O Cristo está com fome, o demônio chega e diz: você não é filho de Deus? Então transforma pedras em pães. Ou seja, ele queria que Jesus usasse do seu poder divino para satisfazer a fome. Não, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É interessante, isso me chama muito a atenção, que
todos os evangelistas que narram isso, São Mateus, São Lucas, eles dizem que Jesus falou para o demônio, está escrito. Está escrito aonde? Na Bíblia. Ele citou Deuteronômio. E o demônio recua. O demônio não tem força diante da palavra de Deus. Está escrito. Não só de pão vive o homem, toda a palavra. O demônio desiste e vem com outra tentação. Aí leva Jesus lá para o alto do templo, para o pináculo do templo, e fala para Jesus, te joga lá para baixo. Você não é filho de Deus? Está escrito no Salmo 90. Olha que coisa impressionante, o demônio citando a Bíblia para Jesus. Tem gente que não acredita na Bíblia, pois o demônio acredita. Citou para Jesus o Salmo 90, está escrito lá, salta aqui, está escrito, os anjos te sustentarão nas tuas mãos, para que os teus pés não tropecem em alguma pedra. E Jesus disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o demônio recua. O que é tentar a Deus? É pedir para Deus fazer um milagre, uma coisa que eu não preciso, só para ele aparecer. O que o demônio queria? Que Jesus se desviasse da sua missão de servo de Javé e se apresentasse como um Messias glorioso, que desce lá e o povo aplaudindo, como se fosse um grande ídolo popular. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não é esse o meu messianismo. O meu messianismo não é um messianismo de glória humana. Aí ele tenta a terceira vez, leva Jesus lá para um monte muito alto e mostra para Jesus toda a glória do mundo, diz, tudo isso é meu, eu te dou, se você prostrado me adorares. Olha que ousadia. Quer dizer, mais uma vez ele quer tirar Jesus do caminho dele, porque a gente não pode esquecer que Jesus era homem também. Opa! E Jesus diz o que para ele? Está escrito, não só servirás, adorarás o Senhor teu Deus. E o demônio aí desiste. Só vai voltar lá na paixão de Jesus, quando Jesus vai ser crucificado. Passa aí para nós. Nem só de pão vive o homem. Veja que é uma citação, Deuteronômio 8,3. Interessante isso, Jesus sabia a Bíblia, eu acho que lá no deserto, ele não estava com a Bíblia na mão, não. Ele sabia no coração. Não, nem só de pão vive o homem. Depois ele fala, não tentarás o Senhor teu Deus, Deuteronômio 6,16. Depois, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Deuteronômio 6,3. Interessante que ele cita a Bíblia 3 vezes para o demônio. Eu vejo nisso, sabe, gente, nas nossas tentações, nas nossas angústias, nas nossas depressões, pega a Bíblia. Diga para o tentador que está te infernizando que a palavra vem para você. Eu faço isso, quando eu estou uma noite que alguma coisa me atormenta, não deixa eu dormir, levanto, sento, rezo, abro a Bíblia e leio um pedaço. Quase sempre eu encontro uma palavra que põe paz no meu coração. Porque São Paulo diz, a palavra de Deus tem poder, é eficaz. Eficaz quer dizer, ela opera uma transformação. É a palavra de Deus. Muito bem, passa aí. Então a tentação de Jesus manifesta a maneira que o Filho de Deus tem de ser Messias, ou seja, qual é o messianismo dele. Ali na tentação dele ele deixou claro, o oposto daquele propõe Satanás e que os homens desejam atribuir-lhe. São Pedro queria desviar ele da cruz, o demônio queria desviar ele da cruz, ele diz não, eu tenho que pagar a justiça divina, o pecado da humanidade. Aí, gente, a gente entende o seguinte, Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Errou, tem que pagar. Como nenhum de nós podia pagar o resgate do nosso pecado, então Ele veio pagar. Aí tem a misericórdia e tem a justiça. Ele cumpriu a justiça, mas para poder ter, ele exerceu a misericórdia para que nós pudéssemos ser justificados diante de Deus. Por isso que ele não aceitou sair desse caminho. Afasta de Satanás, ele disse para Pedro, tu és para mim um escândalo. O que é a palavra escândalo na teologia? Escândalo quer dizer pedra de tropeço. Você me faz tropeçar, você me faz cair da minha caminhada. Tu me és uma pedra de escândalo.
Os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas dos homens. Ele não quer dizer que Pedro estava endemoniado, nem possuído por Satanás, não, nada disso. Ele quer dizer que Pedro estava pensando igual aos homens, e não era o pensamento de Deus. Ok? Aliás, os judeus crucificaram Jesus exatamente por isso, porque eles esperavam um messianismo social, político, em que Israel voltasse ao tempo de Davi, de Salomão, aquele apogeu. E Jesus entra em Jerusalém montado num burrinho. Pelo amor de Deus. Que libertador é esse? Aí aquele povo se decepcionou e entregou ele à morte. Bento XVI, naquele livro dele, Jesus de Nazaré, né? Ele acha que Judas se decepcionou com Jesus. Esperava um Jesus glorioso, triunfante. Daqui a pouco ele encontra Jesus num jumentinho. Para com isso. Vendeu Jesus de raiva, de decepção. É possível. O Papa não põe isso como um dogma de fé, mas é possível. Vamos fazer o nosso intervalo, a gente volta já para continuar. Muito bem, já de volta com a nossa Escola da Fé. Eu gosto sempre de lembrar, por que o intervalo é tão rápido desse programa? Porque não tem propaganda, não tem comerciais, ok? Você sabe que o que mantém qualquer televisão, não é? São os comerciais. Por quê? São os patrocinadores que pagam, né, durante um determinado tempo do programa. Aqui não tem patrocinador. Então, quem é o patrocinador nosso é você. É você. Se você não patrocinar, não acontece. Mas olha, graças a Deus, já vai para 30 anos essa televisão desse jeito. Deus provê, Deus proverá. Né? Mas a providência divina, ela age pelas causas segundas, ou seja, ela vai atrás de cada um, buscar um pouquinho de cada um. Né? Diz que a conversão do homem, né, acontece quando ele põe a mão no bolso. Né? Começa no coração, mas tem que descer lá para o bolso. Né? Eu tenho um filho que fala: pai, tira o escorpião do bolso. Né? Mas tem medo de botar a mão no bolso. Agora, a gente é sério. A senhora precisa da nossa ajuda, porque, sabe, é uma coisa maravilhosa. Você manter uma instituição que gasta aí 25 milhões de reais por mês, só de contribuição, mas levando o evangelho para o mundo inteiro, pela rádio, TV, internet, casas de missão, sabe? Quem entrar nesse sistema está trabalhando pelo reino de Deus, não tenha dúvida, não. Muito bem, eu quero noticiar aqui o seguinte: vamos ter aqui um Kairos, Famílias em Pé, dia 21 de outubro, é um domingo. Kairos é um dia, a palavra Kairos do grego quer dizer tempo de graça. O grego tem duas palavras para falar de tempo. Ele tem o Kairos e tem o Cronos. Cronos é o relógio, é o tempo normal. E o Kairos é o tempo da graça, é o tempo de Deus. Então, o domingo, a Cristã faz um Kairos. É um dia inteiro de palestras, adoração santíssima, oração. Então, 21 de outubro aqui. Quem é que vai estar pregando? Professor Felipe Aquino, Geise Brito, Luciana Antunes, Jimmy e Benedita Fioramonte, a esposa, não é? E está escrito aqui que durante o evento haverá atendimento de oração, aconselhamento para famílias, casais e jovens. Informações: telefone 12 3186 2600 e o site eventos.cançãonova.com. Aí você tem todas as informações que você precisa, tá bem? Mais um recadinho rápido. Olha, Canção Nova já tem mais de 210 cidades com o sistema HD, o sinal digital HD, High Definition, alta definição. Então, como é que você capta aí? Você precisa, se for preciso uma orientação, entre no site tv.cançãonova.com/tv-digital para você ter informação. Você vê se na sua cidade já está o sinal digital, né, e a transmissão em HD. Né? Aí você pode fazer uma busca automática de canais e verificar se você pega a Canção Nova aí no sistema digital, no sistema HD, que a imagem é muito melhor, o som é melhor, tudo melhora. Ok? É uma luta que a Canção Nova vem travando aí já há muitos anos, porque isso custa caro. Tem que trocar equipamento, trocar retransmissores, é uma série de providências, mas Deus tem providenciado, graças a Deus. Bom, neste livro aqui, Os Dogmas da Fé, tem essa matéria que nós estamos
conversando várias semanas aí sobre o Cristo, né? A cristologia, e também no nosso catecismo da Igreja Católica tem também resumido essa matéria toda, tá? Muito bem. Voltando aqui então para a vida pública de Jesus. Depois do batismo, depois da tentação no deserto, então Jesus começa a atividade, e o primeiro milagre, as bodas de Caná, né? Muito bonito. Esse início dos sinais, Jesus o realizou em Caná da Galileia. É uma cidadezinha perto de Nazaré, aí talvez uns 20 quilômetros, onde morava São Bartolomeu. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Que coisa bonita, né? São João conta no capítulo 2, versículo 11. Ali ele mostrou a sua glória, ou seja, eu sou Deus. Eu dou ordem à água e a água se transforma em vinho. Ali ele mudou a natureza da água e ele mudou a aparência, né? A natureza é aquilo que faz o ser ser o que é, e a aparência é o gosto, o tamanho, o peso, etc. Ele mudou as duas coisas. E é interessante que transformou 600 litros de água em vinho. Não foi uma jarrinha de... Sabe, eu vi essas jarras lá, não é bem daquele jeito ali. São talhas redondas cortadas na pedra, como eles faziam, com cada um com mais ou menos 100 litros. Ele transformou 600 litros de água em vinho. Por que Deus faz essas coisas assim, meio que parece para nós exagerado? Para mostrar o seu poder. Você já viu uma árvore quando dá fruta? Dá tanta fruta que às vezes perde, não perde? O que Deus está mostrando nisso? Eu posso. Um dia um amigo meu, professor universitário, meio ateu, perguntou para mim, por que Deus fez assim, bilhões de estrelas, bilhões de galáxias? Que exagero! Eu digo, para mostrar para você o tamanho dele, para mostrar para você que isso é uma imagem da infinitude dele. O universo se expande e ninguém sabe até onde chega isso. Ninguém sabe, os físicos ficam pensando. Mas o que Deus quer mostrar com isso? O poder dele, a glória dele. Ok? Então Jesus mostrou, ele começa a sua glória e é interessante a atuação de Nossa Senhora, né? Meu filho, eles não têm mais vinho. E daí? Não é da minha conta esse negócio de providenciar vinho para casamento, né? Mas ela sabia. Faça o que ele mandar. Ele vai fazer alguma coisa. E ele fez um milagre. Aí, gente, o poder de intercessão de Nossa Senhora. Quem não acredita no poder de intercessão de Nossa Senhora está perdendo muito. Está perdendo muito. Ele disse, não é minha hora. Não era para começar ainda ali. Mas porque ela pediu, ele começou. Por isso que eles ensinam, pede à mãe que o filho atende. Vamos lá. O anúncio do reino de Deus. Aí ele começa a pregar o reino de Deus. Forma a turma dele, os 12 apóstolos, que ele chama ali no Mar da Galileia. Ali ele chamou 4, né? Os 4 pescadores, Pedro, André, Tiago e João. Depois sai chamando os outros. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. É isso que eu vim fazer, né? Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Deus na terra. E esse reino de Deus, ele entregou na mão dos apóstolos. Eu gosto muito de lembrar isso. Lá em Lucas 12, 32, ele fala assim, pequeno rebanho, os 12, não tenham medo, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Ele confiou o reino de Deus na mão dos apóstolos. São os nossos bispos de hoje. Só que hoje não são 12, hoje já são mais de 4.000. Eles são os responsáveis pelo reino de Deus, e levar o reino de Deus para o mundo inteiro, né? É o que Cristo veio fazer. Vamos lá. A vontade do Pai é elevar os homens à participação da vida divina. Realiza isso reunindo os homens em torno do seu Filho, Jesus Cristo. Então, a vontade do Pai é trazer toda a humanidade de volta para Ele. Ele faz trazendo em Cristo, nós já vimos pelo batismo, né? O pecado dispersou a humanidade. O Cristo vai trazer tudo de volta. E quem é que faz isso? É o Cristo através da igreja. Que a igreja, a Lumen Gentium ensina, ela é o germe do reino de Deus, ela é a semente do reino de Deus, né? E aqui, esta reunião é a igreja, ou seja, essa volta do mundo para Deus é a igreja. A palavra igreja quer dizer convocação, né? Que é na terra o germe
e o começo do reino de Deus. Está lá na Lumen Gentium 5, documento do Concílio Vaticano II. Aqui a gente tira uma conclusão muito simples: sem igreja não tem reino de Deus. Porque se o germe quer dizer semente, né? Do reino de Deus é a igreja, sem igreja não tem reino de Deus, ok? Por isso que ele instituiu essa igreja, entregou as chaves para Pedro. Você é o chefe, está aqui, a chave ele confiou a Pedro. O que você ligar na terra, eu ligo no céu. Você vai comandar o reino de Deus aqui na terra. O que você ligar aqui, eu ligo lá. E tem mais, as portas do inferno não vão nunca vencer a igreja. E olha que coisa bonita, né? Já tem 2000 anos. Nem a perseguição dos judeus no primeiro século derrubou a igreja, nem 250 anos de perseguição dos romanos, nem nazismo, nem comunismo, nem fascismo, nem laicismo, nada derruba a igreja. Podem querer esculhambar a igreja, né? Pode ter os pecados dos padres, até pecado de bispo, mas a igreja continua. Porque uma coisa nós temos que diferenciar, gente: o que é a pessoa da igreja com P maiúsculo, que é divina, e as pessoas da igreja com P minúsculo. Nós, leigos, padre, bispo, podemos pecar e pecamos, mas não fere a santidade da igreja, porque a alma da igreja é o Espírito Santo, a cabeça da igreja é o Cristo. Essa igreja vai até o Cristo voltar, ok? Muito bem, as chaves estão aí na mão de Pedro, pode passar. Cristo reúne os homens na família de Deus, convoca-os junto a si por sua palavra, por seus sinais que manifestam o reino de Deus pelo envio de seus discípulos. Como é que o Cristo manifesta o reino de Deus? De duas maneiras. Primeiro, pelos milagres que ele faz. Chegou o reino de Deus, ele expulsa Satanás. O reino não era de Satanás, ele agora expulsa Satanás, e os milagres que ele faz, os sinais que ele faz, é para mostrar que chegou o reino de Deus. E quando ele envia os discípulos, são missionários desse reino, tá certo? Pode passar. Eu acho interessante aquela passagem que ele envia os 72, quando eles voltam dizendo para Jesus: mestre, até os demônios se submetiam a nós pelo teu nome. Ele diz: eu sei, eu via Satanás cair do céu, enquanto vocês pregavam. Quando a gente prega a palavra de Deus, Satanás cai do céu. O que significa isso? Perde o poder. Perde o poder. Solta as vítimas da mão dele. Pelo poder da pregação. Ok? Realiza a vinda do seu reino, sobretudo pelo grande mistério da sua Páscoa, ou seja, sua morte e ressurreição. Sua morte na cruz, sua ressurreição. Né? E olha o que ele diz: e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Quando for elevado da terra, na cruz, é que eu vou elevar todos. Aquilo que todo mundo pensou que fosse o fim, a desgraça, a perda total, a morte dele, ali estava a salvação da humanidade. Por que a cruz é o nosso símbolo? É a realização dessa profecia. Quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Todos nós hoje somos atraídos à cruz de Cristo. Né? Bonito isso. A esta união com Cristo são chamados todos os homens. Vamos lá. Bom, o reino pertence aos pobres e aos pequenos. Não só pobre materialmente e pequeno humanamente, mas quer dizer, aquele que é humilde. O Cristo falou no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa palavra pobre de espírito, no original hebraico, é anavim. Anavim quer dizer aquele que se curva, aquele que é humilde, aquele que sabe que não é nada e que Deus é tudo. Não importa se é pobre, se é rico materialmente ou não. É aquele que tem um coração, né? Não, se tem dinheiro, não coloca sua confiança no dinheiro. Se tem capacidade intelectual, não coloca a sua segurança. Não, a sua segurança é Deus. É o anavim. Né? Então, os evangelistas dizem, né? Ele veio para evangelizar os pobres. Bem-aventurado, pois, o reino dos céus é deles. Foi aos pequenos que o Pai se dignou revelar o que permanece escondido aos sábios e aos entendidos.
Pai, eu te dou graças, te louvo, porque escondestes aos sábios, ou seja, não é o bom sábio, é o orgulhoso, é o vaidoso. Escondeu essas coisas, os mistérios, mas revelou aquele que é pequeno. Né? É bonito isso. Eu fico admirado, às vezes, a pessoa muito ignorante, simples, mas tem aquela fé. Quer ver uma coisa bonita? Meu pai tinha sítio, né? Tirava um pouco de leite. Eu me lembro que tinha um empregado lá que, sempre com o chapéuzinho na cabeça, trabalhando, mas sempre que ele falava de Deus, tirava o chapéu. Um gesto simples, né? Assim, Deus, ele, tirava o chapéuzinho dele. Um gesto de respeito, um gesto de veneração, de adoração. Que coisa, né? Não tinha cultura, não sabia teologia, não sabia, talvez nem um catecismo, mas, sabe, tinha aquele temor de Deus no sentido correto. Tirava o chapéu, né? Está aí, passa aí. Jesus convida a entrar no reino por meio das parábolas. Eu vou fazer um programa só sobre as parábolas do reino. O Evangelho de São Mateus traz 7 parábolas que Jesus fala do reino de Deus. Tá? Então, vamos fazer um programa depois sobre isso. Por elas, ele convida à festa do reino. As parábolas são o quê? São como que espelhos para o homem, né? Este acolhe a palavra como um solo duro ou como uma terra boa, que faz ele dos talentos recebidos. Então, a parábola é uma coisa maravilhosa que Jesus usa para levar o reino de Deus. Por quê? Porque a parábola, aquele que é intelectual entende e aquele que é ignorante entende. E cada um entende na medida da sua capacidade. E a parábola não tira a liberdade da pessoa. É que, eu estou dizendo aqui, ou a pessoa oferece uma terra boa, ou oferece uma terra ruim. Como aquelas 4 sementes que caíram, né? Uma na terra dura, outra no meio das pedras, outra no meio dos espinhos, e outra numa terra boa. Deu bastante fruto. Cristo lança a palavra, cada um acolhe conforme a terra que tem no coração, conforme a abertura que tem para Deus. Mas isso aqui nós vamos ver num outro programa, pode passar. E os sinais do reino de Deus. Quais são esses sinais? Coloca aí. Jesus acompanha suas palavras com numerosos milagres, prodígios e sinais que manifestam que o reino de Deus está presente nele. Já falei, essas manifestações extraordinárias, as curas, os milagres, a ordem que ele dá para o vento, a ordem que ele dá para o mar, as expulsões de demônios, mostra que chegou o reino de Deus. Atesta que Jesus é o Messias anunciado pelos profetas. Inclusive, o profeta Isaías já tinha colocado isso com muita clareza. Os sinais operados por Jesus testemunham que o Pai o enviou. Jesus dizia para os fariseus, doutores da lei, tem 3 coisas que testemunham que eu sou o Messias, que os profetas predisseram desde 700 anos antes de eu chegar. Primeiro, João Batista deu testemunho de mim. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou para os discípulos dele, é ele. Eu não sou digno de desatar nem as sandálias, né, dos seus pés. É ele. Segundo, os milagres que ele fez. Nenhum homem faz o que ele fez. Né? E terceiro, o próprio Pai. Quando diz no batismo e diz na transfiguração, este é o meu filho bem amado. É este. Quer dizer, quem não entendeu é porque estava com o coração fechado. E aí Deus não tira a liberdade de ninguém. Né? Ele deixou bem claro. Então, atestam que ele é o Messias anunciado, os sinais operados por Jesus testemunham que o Pai o enviou. Ele dizia, o que eu faço pelo Pai, pelo poder que o Pai me deu de fazer. Vamos lá. Aos que a ele se dirigem com fé, ele concede o que pedem. Assim os milagres fortificam a fé naquele que realiza as obras de seu Pai. Testemunham que ele é o Filho de Deus. Eles podem também ser ocasião de escândalo. Né? É interessante, como Jesus, ele ficava assim, tocado, quando ele via a fé das pessoas. Aquela mulher hemorroísa, né? Que tinha aquele fluxo de sangue, né? O que era? Era uma hemorragia constante de tipo menstruação. E segundo a lei judaica, a mulher menstruada era considerada impura. Não impura por causa de pecado, é uma impureza ritual. Não era uma impureza moral.
Mas se essa mulher tocasse alguém, essa pessoa ficava impura também. E essa mulher tinha aquilo, ela disse que já tinha gastado todo o dinheiro dela com o médico, não adiantava nada. E Jesus passando ali, ela disse, eu não posso tocar nele. Se eu tocar nele, ele fica impuro. Mas se eu tocar ao menos na orla do manto dele, eu fico curada. Olha o respeito dela para com ele. E ela tocou na orla do manto. E Jesus disse, quem me tocou? Os apóstolos, quem te tocou? Está todo mundo te esmagando aqui nessa multidão. Alguém me tocou diferente, porque saiu de mim uma força. Ele falou. Aí viu aquela mulher ali, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Impressionante. E depois foi curar, ressuscitar a filha de Jairo. Ele ia indo para ressuscitar a filha do Jairo, que era chefe da sinagoga, que tinha morrido. Só que a mulher parou ele no caminho. E é interessante, né? Quando ele curava a mulher, chegaram os empregados de Jairo dizendo, pode esquecer, tua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. E Jesus falou para ele o quê? Não temas, creia somente. E foi lá e ressuscitou a menina. Então a fé sempre foi esse fator básico do reino de Deus. Aquela mulher cananeia, que não era judia, era lá da região do Líbano de hoje, né? Da região ali do Líbano. Ele foi lá, aquela mulher, estava com um filho endemoniado. Senhor, liberta meu filho. Foi atrás de Jesus gritando, e os apóstolos, Senhor, despede essa mulher aí, ela não para de gritar atrás de nós. E Jesus disse para ela, olha, não posso tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. É um provérbio judeu, que quer dizer, primeiro os de casa. E a mulher diz o que para ele? Eu sei, Senhor, mas o cachorrinho come pelo menos as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Deixa cair uma migalha para mim, Senhor. Ah, Jesus, como diz o povo, perdeu o rebolado. Mulher, pode ir, tua filha está curada. Né? Não era uma judia, era uma mulher pagã, mas aquela mulher tinha fé, assim como aquele centurião também, né? Romano, que de Cafarnaum, que não era judeu, era um homem romano, um oficial romano. Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Por que ele não quis Jesus entrar na casa dele? Porque o judeu não podia entrar em casa de pagão. Se o judeu entrasse em casa de pagão, ele ficava contaminado de acordo com o rito judaico, a lei judaica. Então, aquele centurião romano, por sensibilidade, por delicadeza, não, Senhor, não entra na minha casa, não. Fala só uma palavra. Olha que fé. Diz uma palavra. E meu servo será curado. Jesus disse, nem em Israel eu encontrei uma fé igual a essa. Porque ele não era judeu. Ele era um centurião, é o chefe de uma centúria, um grupamento de 100 soldados. E Jesus curou aquele homem. Muito bem, vamos em frente. Para alguns era ocasião de escândalo, né? Quem não queria aceitar Jesus achava que ele fazia expulsão de demônio por obra de Beelzebu. Ah, pelo amor de Deus, o chefe dos demônios expulsar demônio? Tem sentido um negócio desse? Apesar de seus milagres tão evidentes, Jesus é rejeitado por alguns, acusam de agir por intermédio dos demônios. É brincadeira. Jesus fala, se Satanás está contra ele mesmo, então a casa dele vai cair por terra. Quer dizer, uma coisa que não tem nem lógica, né? O catecismo diz uma coisa muito interessante. Parágrafo 549. Ao libertar certas pessoas dos males terrenos, da fome, da injustiça, da doença e da morte, Jesus operou sinais messiânicos que estavam previstos pelos profetas. Não veio, no entanto, para abolir todos os males da terra, não. Ele não acabou com os males da terra, ele foi embora, a fome continua, a doença continua. Então o que Jesus veio fazer? Ele veio tirar a causa dos males, que é o pecado. Entenderam? Aí é que está a questão, que o catecismo diz, olha, mas para libertar os homens da mais grave das escravidões, a do pecado, que os entrava em sua vocação de filhos de Deus. Não deixa a gente ser um filho de Deus fiel. E causa todas as escravidões humanas. Então, o Cristo, ele fez
a multiplicação dos pães 3 vezes. Mas não matou a fome de todo mundo, não. Ainda hoje tem gente passando fome aí. Eu participo de um grupo chamado Amigos da Caridade, que nós damos 45 cestas básicas por mês para famílias carentes. Se você não der, passa fome. Cristo não tirou toda a fome, não tirou toda a doença, mas Ele tirou a causa de todos os males. São Paulo fala, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Ou seja, toda lágrima, toda dor, no fundo, tem como causa o pecado. Ele veio tirar o pecado. Por isso que São Paulo diz que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte, porque a morte só vai acabar quando acabar o pecado. Aí, né? Beleza. Bom, falta muito ainda para a gente terminar? Falta, né? Não tem problema, eu continuo na semana que vem, antes de entrar na matéria nova, né? Nem sempre a gente consegue cumprir tudo, porque depois eu quero pegar os mistérios da vida de sofrimento de Jesus, né? E depois da glorificação. A gente vai ter aí uma visão geral do Evangelho. Muito bem, eu quero pedir aos sacerdotes que estão em casa, diácono, que nos dê a bênção. Não tem nenhum padre aqui, né? Nem diácono. Mas a bênção pode ser dada à distância, sabe? Então sempre eu peço, porque Jesus falou para os apóstolos o seguinte: preguem o Evangelho e curem os doentes. Até aqui nós pregamos o Evangelho. Vamos pedir agora a eles que curem os doentes. Então você de casa, põe a sua intenção. Vocês aqui também, põem a intenção que vocês precisam nesta noite. Ok? A nossa proteção está no nome do Senhor. Que desça sobre nós essa bênção de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que vieram aqui, muito obrigado a vocês de casa. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, ou na reprise desse programa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.